Bom, então, boa tarde. Hoje vai ser a última aula em que a gente fala desse tópico processo de Poisson, se bem que, evidentemente, esse tópico vai continuar nas cadeias a tempo contínuo, porque tem tudo a ver, tá bom? Mas, de certa forma, vai ser a última nesse tempo específico, tá? Então, lembrando, né, já falamos várias vezes, o processo de Poisson deixa eu familiarizar um pouquinho aqui. Meu problema está com o mouse. O processo de Poisson espera aí um pouquinho. Vamos ver se funciona, né? Tá? Então, eu tenho ocorrências ao longo do tempo, né? E os tempos entre ocorrências são variáveis I e D exponenciais. Isso é tudo, né? E isso faz com que o número de ocorrências em um intervalo qualquer que eu fixo, determinístico, seja uma variável aleatória de Poisson, e que ocorrências em intervalos disjuntos sejam variáveis independentes. E homogêneo só depende... É homogêneo porque essas variáveis são... Ele só depende do comprimento do intervalo, tá? Então vai ser... na última aula a gente falou de algumas extensões do processo de Poisson, né? Uma delas era o processo não homogêneo, né? A outra, o processo de Poisson composto. Então é sobre isso que eu quero continuar hoje, tá? Então aqui foi só para lembrar, e eu vou agora continuar sobre isso que a gente... Tá? Então... Deixa eu ficar com isso aqui. Esse negócio fica aparecendo. Né? Bom, então, lembra que nós falamos na última aula. Então, esse processo chamado processo de Poisson composto, como processo de Poisson, salta após tempos exponenciais, mas o salto não é 1. Então, em vez de estar simplesmente contando ocorrências, a cada ocorrência do processo de Poisson, eu tenho um salto que de fato poderia ser 0, né? Que vão ser variáveis aleatórias, y1, y2, etc. e d. y1 seria o pulo que ele vai dar no primeiro ocorrência do Poisson, y2 no segundo, etc, etc. Tá? Então, dizer isso significa que o meu processo no tempo t é uma soma das yi's, onde i vai de 1 até nt. Lembrando, a coisa importante é que o n, que é o número de ocorrências que tem, é totalmente independente desses y's. Tá? Então, esse processo pertence a uma família que generaliza o Poisson, né? Se os y's forem 1, é simplesmente o Poisson. Tá? Generaliza o Poisson e tem uma grande importância na modelagem também. Tá? Então, é essa a interpretação. No momento da enésima ocorrência de n, eu vou fazer um salto que vai ser yn. Tá? Então, do jeito que eu escrevi esse salto aqui, em princípio, porque eu não estou proibindo os y de tomarem o valor 0. Né? Se o y for 0, significa que não tem salto, fica mesmo, não acontece nada, tá bom? Mas se o y não for 0, eu faço um salto com esse valor yi, tá bom? Então é esse o modelo chamado processo de Poisson composto, que a gente falou dele rapidamente no final da última aula. Né? Então um exemplo, a coisa mais simples, você imagina que mensagens tem um computador central, tem vários terminais ligados a esse computador, muitos terminais, muitos, né? E você tem
usuários nesses muitos terminais que estão conectados a esse computador, né, esses terminais, e que enviam mensagens para esse terminal central. Tá? E você vai chamar, por exemplo, de YI o tamanho da mensagem I. Tá? Então, se você só contar mensagens, você poderia achar bastante plausível que tivesse uma aproximação pelo Poisson. É claro que não é Poisson, mas aproximado. Porque a gente viu que o Poisson aparece quando eu faço um número muito grande de ensaios de Bernoulli, cada um deles tendo uma probabilidade pequena, de modo que o número de ensaios pela probabilidade vai estar aproximadamente uma constante, no caso lambda. Né? Quando n, que é o número de usuários, vamos dizer, de terminais, e a probabilidade de mandar uma mensagem num tempo muito pequenininho for da forma C sobre N. Então, vai dar um Poisson de parâmetro C. Tá? Então, isso é o que nos leva a ter um exemplo simples. Você podia imaginar as pessoas que chegam em um restaurante, né? É óbvio que chega no restaurante não é Poisson, não é homogêneo, mas digamos que você está olhando um certo período de tempo apenas, né? E nesse pequeno período de tempo está mais ou menos homogêneo e você pudesse então aproximar pela Poisson, né? Mas só que acontece que as pessoas normalmente não chegam sozinhas ao restaurante, chegam em grupos. Né? Então, YI seria o número de pessoas em cada grupo. Né? Então, teria uma distribuição, sei lá, né? E faz sentido você pensar assim. Né? Tem muitos exemplos que você pode imaginar de coisas em que isso faria sentido, tá? Então, antes da gente ir adiante, vamos lembrar, eu deixei como exercício, mas como essas coisas são necessárias e eu achei que era bom eu hoje, como deu esse tempinho, que eu acho que a aula de hoje ainda caía bem no calendário, eu fazer esses exercícios, certo? Não são exercícios, são propriedades que vocês certamente de alguma forma já viram, mas talvez não com esse nome. Né? Então é bom a gente dar uma revisadinha e aquilo que eu tinha colocado na última aula, no finalzinho das notas da última aula como exercício, de fato eu vou provar agora para ficar mais tranquilo para vocês, tá bom? Então eu tenho essas variáveis I e D e eu tenho o N, né? Tá? Que toma valores 0, 1, 2, 3. Agora aqui eu não estou pegando Poisson, eu estou fazendo uma proposição de um fato mais geral. Tá? Mas quando o N for Poisson é o caso que nos interessa. Tá bom? Então o que eu estou assumindo, N é a variável que toma valores 0, 1, 2, etc. Essa N aqui. E os Y são variáveis que tomam valores reais, não precisam ser inteiros nem coisa nenhuma, tá? Mas, claro, nos exemplos que eu falei, o número de pessoas eram inteiros, né? Comprimento da mensagem também, né? Mas tipicamente não importa para isso. Então, x é a soma dessas y, o número de y que eu estou somando é aleatório, essa é a diferença. Mas o que é fundamental é que o número de termos nessa soma é independente das parcelas, tá bom? Então, o meu x é uma soma de y1 até yn, onde n é aleatório e independente dos y. Obviamente é que eu estou fazendo a convenção que se eu tiver que somar de 1 a 0, porque o n podia tomar o valor 0, então dá 0. Tá? Não tem termo nenhum, é 0. Tá? Essa é uma convenção usual. Tá, então, essa proposição, fazendo algo que você certamente já viu, acredito. Se o y tiver valor esperado finito, lembra, os y são I e D. Então, todos eles têm o mesmo valor esperado. Se o valor esperado do módulo de y é finito,
né? E a esperança de n também é finita, então x tem esperança, que é o produto desses dois números. Tá? Então é como se fosse n vezes y1, o valor esperado. É a mesma coisa. Né? Se você pegar n vezes y1, né? Se você pegar... Aqui eu posso... se você pegar n... por algum motivo ele não trocou aqui. Né? O valor esperado de n... ele é pior para escrever. N vezes y1. Bom, tá ruim de escrever aqui. Bom, n vezes... Ficou ruim de escrever. Essa mesa ela é pior para escrever. Tá? N vezes y1, valor esperado dá isso aí também. Tá bom? Então, posso só falar, não preciso escrever. Enfim, tá bom? E a outra coisa que a gente vai querer calcular é a variância do x. Tá? Então, a variância do x, deixa eu voltar aqui ao meu sistema para não ficar rabiscando em tudo. A variância do x dessa soma vai ser dois termos na variância. Um é a esperança de n vezes a variância do y, e o outro que é a variância de n pelo quadrado da esperança do y. Isso é uma fórmula que temos que provar. Isso é uma proposição que eu vou provar. Tá bom? Então, essa fórmula é o mais interessante dessa proposição. Porque ela diz o seguinte, você tem duas contribuições para a variância do x. Porque o x ele tem duas fontes, que são duas fontes de coisa aleatória que são independentes, né? O n e os y. Né? Então, na hora de você calcular a variância, essas duas somas dão duas contribuições distintas. E que isso fica bem transparente nessa fórmula. Por quê? Imagina uma boa maneira de pensar assim. Imagina que o n fosse uma constante. Se o n for constante, vamos dizer n igual a k, aqui, você vai ter uma soma de k variáveis, i e d. E você sabe que a variância da soma de variáveis independentes é a soma das variâncias. Como elas são todas iguais, a mesma distribuição, essas variâncias são todas iguais, vai ser k vezes a variância. Vai ficar esse primeiro termo aqui, só. Certo? Vai ficar isso, a variância da soma. K vezes a variância do y1. Se ao invés do n ser constante, quem é constante é o y, eles podem ser constantes. Se o y for constante, que era o exemplo, o caso do Poisson, que o y era 1 sempre. Se o y for uma constante, o x vai ficar essa constante vezes n, porque você vai somar sempre o mesmo número aqui, né? Certo? Então vai ficar isso. Bom, se você tem a variância de c vezes n, bom, n é a coisa aleatória, c é uma constante. A variância é c ao quadrado vezes a variância de n. Tá? Que fica esse segundo termo aqui. No caso de y constante. Né? De modo que essa fórmula ela é bastante interessante, porque ela exatamente separa as duas contribuições. A contribuição para a variabilidade da variância, que vem da variabilidade dos y, que está aqui, a variabilidade do y está aqui, e a outra que é a contribuição para a variância que vem da variabilidade do n, que é a variância do n está aqui. Tá? A variância é uma coisa que mede a variabilidade. Né? Quanto que varia, em algum sentido, em torno do valor médio. Tá? Bom, depois tem o caso particular que nos interessa para isso aqui, né? Que é quando o n é Poisson. Né? Então, quando n é Poisson, né? O que eu sei é que essa fórmula aqui vai
acabar me levando a isso aqui. Se n for um Poisson lambda, faltou escrever aqui lambda, né? Tá o lambda aqui, mas está dito quem é lambda, n é Poisson lambda. Então vai ficar lambda vezes a esperança do quadrado. Porque você faz do que acontece com esperança e variância da Poisson, vai dar isso aqui. Tá? Então o ponto principal é o item 2, que vai ser o que nós vamos provar agora. Então o nosso objetivo agora, primeiro de tudo, é fazer essa conta aqui, essa proposição, esses 3 itens, sendo que o 2 é certamente o mais importante, o 3 decorre facilmente do 2, e o primeiro eu acho que é bastante óbvio, né? Mas a gente vai fazer também, tá bom? Então eu quero fazer essa continha da proposição, tá? O primeiro era simplesmente fazer a conta da esperança. Valor esperado do x. Bom, como o n e os y são independentes, é natural você condicionar em n e fazer a conta, né? Então eu posso dizer a esperança de x, isso aqui eu posso fazer sempre, né? Porque n é uma variável que toma valores 0, 1, 2, etc. Eu sempre posso calcular a esperança de x como a soma da esperança condicional dado x, n igual a n, vezes a probabilidade de n. Né? Isso é um fato básico da esperança. A esperança da esperança condicional. Tá bom? Bom, o que é a esperança de x dado n igual a n? Bom, se x é a soma até n grande. Se n grande for igual a n, fica isso aqui, né? Aqui eu ainda mantive o n condicional. Só que como os y são independentes do n, isso aqui é a mesma coisa que a esperança não condicional, que são independentes. A esperança condicional é a mesma coisa que a esperança. E como são todos iguais, a mesma esperança, que as variáveis são i e d, fica simplesmente isso, n vezes a esperança de y1. Então fica simplesmente a esperança de y1 sai fora da soma, e a soma ficou o valor esperado de n. Então, isso nos diz que o item 1 é verdade. Tá? Não é a única forma de escrever, mas é uma delas e é simples. E eu escrevi assim porque já me ajuda a ver o item 2. Tá? No item 2, a gente quer calcular a variância de x. Né? Então, eu tenho que calcular a esperança de x ao quadrado, porque a esperança de x eu já sei. Né? Então, queremos calcular a variância de x e a esperança de x ao quadrado. Tá bom? Bom, a variância de x é fácil da gente calcular, dado n igual a n. Né? É aquele caso que eu estava falando antes, quando o n é determinístico. Né? Porque x dado n igual a n é isso aqui, né? y1 mais ynzinho, dado que o n grande é igual a n. Mas esses y's são independentes do n. Então, essa variância, a distribuição condicional é a mesma, não condicional. Então, isso aqui é a variância da soma, que é n vezes a variância, porque são independentes e identicamente distribuídas. Né? Então, a variância de x dado n igual a n, eu sei aqui. Agora, eu preciso calcular a esperança do x ao quadrado. Bom, a esperança de x ao quadrado dado n igual a n, pelo mesmo argumento, como eles são independentes, é a esperança da soma de nzinho y's ao quadrado. Pelo mesmo argumento aqui de antes, né? Porque são independentes, então a distribuição condicional, o n só entra no x através do índice, quantos você soma, só isso. Mas ele não entra, ele não influi nas parcelas, só o número de parcelas. Né? Então você tem a esperança de uma soma ao quadrado, bom, é a soma dos quadrados e os termos fora da diagonal. Os cruzados, a soma dos y ao quadrado são todos iguais, então é ny1 ao quadrado. Esse aqui, eles são independentes, né? Se i é diferente de j, yi é independente de yj. Então a esperança desse aqui é
a esperança disso aqui é o produto das esperanças. Como são iguais, é a esperança de y1 ao quadrado. E o número de termos que você tem é n ao quadrado menos n. Então, a sua conta ficou simplesmente essa, que você pode escrever desse outro jeitinho aqui. O que eu fiz aqui? Aqui eu tenho n esperança de y1 ao quadrado. Aqui eu tenho n ao quadrado, esperança de y1 ao quadrado, que está aqui. E eu tenho menos n, a esperança de y1 ao quadrado. Então, eu juntei esse termo com menos n, junto com esse aqui, certo? E vai ficar n vezes a variância. Porque a variância do y1 é a esperança do y2 menos o quadrado da esperança. Então, você pegou esse termo aqui do menos 1, ele vai para cá, fica essa coisa que está escrita aqui. Então, eu calculei a variância e a esperança do quadrado, né? Condicional, já sei. E então, a esperança do x2, eu simplesmente tenho que fazer a média dessas coisas pesadas pela probabilidade do n igual a n. Né? A esperança de x2 é a soma da esperança de x2 dado n igual a n pela probabilidade de n igual a n. Né? Como aqui em cima. Só que agora, em vez de ter x, estou botando x2. Né? Então, como eu já calculei isso aqui, eu simplesmente pego isso aqui e jogo aqui. Né? Como tinha dois termos, eu escrevi como duas somas. Um que eu botei esse primeiro termo, o outro que eu coloquei o segundo termo. Tá? Então, o primeiro termo, o que ele fica? Bom, tem esse número aqui que é uma constante, variância de y1, e tem soma de n, probabilidade de n igual a n, que é o valor esperado de n. Nesse outro aqui, né, tem essa constante, que também sai para fora, então fica a esperança de y ao quadrado, n quadrado, probabilidade de n igual a n, somado, isso é o valor esperado de n2. Né? Então, eu fiquei com essa expressão para a esperança de x2. Aí eu já tenho aqui a expressão para a esperança de x. Então, para calcular a variância, eu tenho que fazer essa conta só. Esperança de x2 menos o quadrado da média. Né? Então, eu coloquei aqui isso que está aqui, né? Aqui assim, nesses dois primeiros termos. Nesses dois primeiros termos aqui, né? É simplesmente a esperança de x2, né? E esse termo aqui, esse aqui é esse que está aqui ao quadrado. Então, fazendo a conta, né? Fazendo a conta, você vê simplesmente, você tem a esperança de n pela variância de y1, né? Que está aqui. E o outro termo, você vai juntar esse termo com esse aqui. Eles têm, você põe a esperança de y ao quadrado em evidência e fica e de n2 menos e de n ao quadrado, que é a variância de n. Então, isso prova o item 2 e é uma expressão interessante e útil. Tá? Então, provamos o 2. Agora, vamos olhar ali o item 3, né? Que dizia que no caso particular do n ser Poisson, ficava aquela expressão que estava lá, né? Porque quando n é Poisson, o que você sabe? Que a variância de n é igual à esperança de n, que é igual a lambda. Né? Eu não vou fazer essa conta de novo, porque é só você fazer a conta que n vezes n menos 1, o valor esperado é lambda ao quadrado. Né? Você escreve k vezes k menos 1, n menos lambda, lambda elevado a k dividido por k fatorial. E vai somar isso, né? K de 0 até infinito, mas o termo 0 obviamente não aparece, porque é 0. E o termo 1 também vai sumir, porque tem aqui o k menos 1. Então 1 vai dar 0 também. Então vai ficar só a soma de 2 em diante. Você fatora um lambda quadrado e o resto que sobrou é exatamente a forma da distribuição da probabilidade da Poisson, então a soma vai dar 1. Então essa conta certamente você já fez no cálculo das probabilidades 1. E essa conta está dizendo exatamente isso. A esperança de n2 menos a esperança de n é igual à esperança de n ao quadrado, que lambda é a esperança de n.
né? Então, isso me diz que a variância, né, que é isso aqui. Aqui eu tenho a esperança de N2 menos a esperança de N, né? Então, quando eu quero calcular a variância, o que eu tenho que fazer? N2 menos esse aqui. Então, você põe esse para o lado de cá e de N para o lado de lá. Vai dar isso que está escrito aqui. Variância de N é igual a esperança de N, que é igual a lambda. Então, isso, se a gente for olhar ali o enunciado, né? Onde é que estava o enunciado? Acho que estava aqui, né? Aqui, né? Não, aqui não. Aqui. Aqui, né? No caso que era Poisson, fica isso que está aqui, né? Porque a variância de N é igual à esperança de N. Então, você fica a variância de Y1 mais a esperança de Y1 ao quadrado, com E de N em evidência, que é lambda. E a variância mais o quadrado da média é simplesmente o segundo momento, tá? Então, esse aqui sai imediato desse, por essa observação, que a variância da Poisson de lambda é igual a esperança, igual a lambda. Tá bom? Então, a gente provou essa proposiçãozinha, que ela tem bastante utilidade quando você tem que mexer com o processo de Poisson composto, né? Porque ela me diz como que fica o valor esperado e a variância. Tá? Então, você imagina que você tem um número Poisson de variáveis, né? E você sabe a variância de eles vão pagar alguma coisa, cada um vai pagar x, uma variável aleatória, x não y, que eu chamei, com uma certa variância. Você pode calcular o que vai acontecer com o pagamento total, por exemplo. Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo simples. Tá bom? Então, voltando ao nosso com isso, o que a gente quer fazer, né? Então, queremos olhar o processo de Poisson composto de uma forma que vai ser interessante também para o que a gente vai continuar a ver, mas ele é interessante por si, tá? E uma das coisas, então, o que é o processo de Poisson composto? Você espera um tempo exponencial, parâmetro lambda, e aí dá um salto y1. Espera outro tempo exponencial de tamanho exponencial de taxa lambda e dá um salto y2, etc, etc. Né? Então, a única diferença em relação ao Poisson é que esses saltos que você dá são aleatórios, mas são independentes do tempo, são independentes das ocorrências do Poisson. Né? Então, é fácil de ver que esse seu processo, você espera que tenha a propriedade de Markov. Né? Por quê? Se você olha um certo tempo t, esse processo está em algum valor, xt, esse aqui, né? Então, que vai depender de quantas ocorrências o Poisson já teve e dos valores que foram somados até aquela... Esse é o valor do xt. Digamos que você conheça esse valor, né? Agora, se você olha para frente, esse processo vai mudar só quando tiver uma ocorrência do Poisson. Né? E aí ele vai mudar, ele vai somar um novo y. Né? Vai somar, digamos que aqui eu tivesse nt fosse igual a n, não importa quem é o nt. Esse é o ponto. Basta eu saber quem é xt. Xt é 40. Quantas ocorrências eu tive do Poisson, eu não sei. Mas eu sei que, nesse momento, eu somando todos os y até esse número de ocorrências, porque você olha, aqui quando eu olho xt, eu não sei quem é o nt. Eu só estou dizendo xt igual a 50. Não sei quantas ocorrências teve. Nem sei quando deu cada valor de um desses y. Mas eu sei que a soma dessas coisas deu 50. Agora, o que vai acontecer? Ele vai ficar parado no 50 até ter uma nova ocorrência do Poisson.
E quando tiver uma nova ocorrência do Poisson, ele vai fazer um salto de uma nova y. Né? Então, esse tempo até a nova ocorrência do Poisson, pela falta de memória da exponencial, é simplesmente uma exponencial de taxa lambda. Né? Não interessa qual era o valor de nt, não interessa nada. Se eu estou num certo momento, eu olho meu Poisson, o tempo até a próxima ocorrência é uma exponencial de taxa lambda, independente de tudo que já aconteceu. E o salto que ele vai dar também não tem nada a ver com aquilo que já aconteceu. Então, esse é um exemplo de um processo que claramente vai ter a propriedade de Markov. Ele aqui, o espaço de estados dele não precisa ser enumerável, porque os y são números reais, vai tomar valor na reta, mas não tem problema nenhum. A gente não é uma cadeia de Markov no sentido tomando valores no espaço enumerável. Não vai tomar valores aonde os y, se os y forem reais, vai tomar valores em R. Se os y forem inteiros, né, como a soma de inteiros é sempre um inteiro, ele vai tomar valores nos inteiros, mas depende dos y. O que é fundamental aqui é a propriedade de Markov desse processo, né, aqui. Essa propriedade de Markov aqui é fundamental. Ela decorre que quando eu sei, eu estou num certo tempo t e olho o tempo que falta até a próxima ocorrência do Poisson, esse tempo que está faltando é uma exponencial, independente de tudo que já aconteceu, o que vem pela frente é sempre tempos e id exponenciais. Então, a propriedade do Poisson é crucial nisso. Né? Como a gente viu, a exponencial ela é crucial para que a coisa tenha a propriedade de Markov, né? Que não pode ter memória do tempo que já passou. Né? Você diz, bom, já ficou um tempo tão grande sem acontecer, então certamente vai acontecer agora. Não, a exponencial não tem essa propriedade. Ela não tem memória. Ela está sempre na mesma. A taxa de falha dela é constante. Tá? Então, só para a gente ver um exemplo que vai... isso que eu estou falando aqui vai voltar nas próximas aulas, que a gente vai estudar as cadeias de Markov a tempo contínuo. Então, tem muito a ver com isso. Por isso, estou introduzindo aqui para facilitar a nossa continuidade. Tá? Então, vamos pensar um caso simples, muito simples. Vamos imaginar que esses y que você está olhando, né, só podem ser esses y que eu estou... Não, desculpa, aqui eu mudei de notação. Eu não quero olhar assim, somar, né? Porque se eu somar, eu vou estar nos inteiros. Eu vou somar... né, os y representam o comprimento da mensagem. Eu vou ficar somando, eu vou dar um número inteiro qualquer. Eu quero olhar agora uma coisa um pouquinho diferente do que fazer essa soma. Né? Porque essa soma aqui... imagina o caso em que os y tomam valores inteiros. Mais 1 ou menos 1. Então, se eu olhar só o z, vamos dizer que o y tomasse valor... né? Esse aqui é um pouquinho mais fraco. Assim. Tá? Então, vamos dizer que os y tomasse valor mais 1 ou menos 1. Esse aplicativo ele é muito lento, então ele dificulta escrever, porque o tempo entre escrever e a transmissão é complicado. Tá? Então vamos supor que os y, que eu estou chamando aqui de yi, né? Só toma valor mais 1 ou menos 1. Se você olhar só esse processo z aqui, ele é aquilo que a gente chamava passeio aleatório. Mais 1 com probabilidade p, menos 1 com probabilidade 1 menos p. Então ele é o passeio aleatório nos inteiros, né? Que a gente estudou, viu algumas propriedades desse passeio. Né? É o passeio aleatório. Só que agora
esse passeio está andando em cima do Poisson. Ou seja, eu só permito que ele faça o salto nos momentos de salto do processo de Poisson. É isso que está acontecendo. Então, o que está dizendo é que você tem uma estrutura temporal que é dada pelo processo de Poisson. O processo de Poisson dita o fluxo temporal. Quando que ele vai ser possível para ele pular ou não. E aí, pular ou não, não. Aqui nesse caso ele pula sempre, porque não tem o valor zero, né? Nesse caso aqui que eu estou falando, ele não tem o valor zero, então ele pula sempre, tá? Então, se o y não tem o valor zero, cada vez que tiver um salto do n, ele vai pular, porque vai somar alguma coisa. Tá? Então, nesse caso, eu tinha aqui um passeio aleatório, que a gente já falou bastante dele. Espacialmente, eu vejo um passeio aleatório. Temporalmente, quando que ele salta, tem a ver com esse processo de Poisson. Então, se você olha essa trajetória e esquece o comprimento dos degraus, que ele fica parado, o que você vê é o passeio aleatório. E o comprimento dos degraus diz quanto tempo que ele vai ficar em cada estado. Né? Então ele é muito simples, porque aqui é tudo a mesma coisa. Tá? Aí você podia pensar, em vez dos y, esse passeio aleatório, que aqui eu estou somando é o passeio aleatório, né? Eu posso pensar numa outra cadeia, numa cadeia de Markov qualquer, que vai, uma cadeia de Markov a valor num certo espaço S, né? Que não vou somar agora, eu vou olhar a cadeia de Markov andando de acordo com o relógio do processo de Poisson. O processo de Poisson tem seus relógios exponenciais, né? Que são os momentos em que é possível saltar. E os saltos são ditados por uma cadeia de Markov a tempo discreto. Então isso forma essa conexão dos dois, ela é importante para facilitar o entendimento das cadeias a tempo contínuo que a gente vai ver. Então vamos olhar o exemplo mais simples de todos aqui. Vamos supor que eu vou olhar, em vez de estar vendo essa soma, né? Em vez de olhar essa soma aqui, eu vou olhar a seguinte coisa. Z para mim vai simplesmente alternar. Z1 se você tiver um Z0, o Z0 é o que for. Zn mais 1 é menos Zn. Certo? Vai ficar alternando. Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, etc. Sem graça. Certo? Vai alternar. Só para ficar uma coisa... Então, obviamente, isso aqui é uma cadeia de Markov sem graça, né? Porque ele vai sempre pular para o outro. É a cadeia de Markov que a gente falou, acho que no primeiro dia. Uma matriz que vai ter 1, 0, uma matriz 2 por 2, um 0 na diagonal e 1 nos outros dois valores. Eu estou sempre pulando. Né? Uma cadeia meio sem graça, mas enfim, é uma cadeia de Markov. Meio sem graça. Tá? Então, o que vai acontecer com o seu processo? O seu processo vai ficar pulando, obviamente. Né? Digamos que eu comecei no mais 1, ele fica no mais 1, até aquele tempo que a gente chamava de S1, a exponencial do meu Poisson. Aí ele fica no menos 1 até o tempo da segunda ocorrência do Poisson. E depois aí volta por mais 1, etc, etc. Então, quando eu tenho uma ocorrência do Poisson, ele troca. Porque o meu Z era isso, certo? Então, esse aqui é o processo que é um exemplo super simples de uma cadeia de Markov a tempo contínuo que a gente vai ver a partir da próxima aula. Você chama, sei lá, tem gente que chama flip-flop, porque simplesmente vai invertendo de menos 1 a mais 1 e vice-versa. Então, quando que ela troca? Nos tempos de ocorrências do Poisson. Né? Então, se você esquece o tempo, você só pensa no espaço, você está vendo uma coisa trivial. Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Se você olha só o tempo, você está vendo o processo de Poisson. Os tempos são dados por um processo de Poisson. Então, é como se fosse uma cadeia de Markov, né, modulada, subordinada, como você quiser, modulada por um processo
Poisson. O Poisson dita como o fluxo temporal, quanto tempo demora em cada estado. Claro, ele, no caso geral, poderia ficar parado. Aqui. Tá claro, gente? Sim. Tá? Então, esse vai ser um exemplo. Ele não é o Poisson composto, ele é... Né, eu estou generalizando aqui, esse Poisson composto é extremamente importante. Ele corresponde a quando essa cadeia que você está olhando é um passeio aleatório, aquele passeio aleatório em Z. Né? O passeio aleatório em Z você pode pensar como soma de variáveis I e D. Né? Porque o pulo que você dá é uma variável I e D. Né? Mas aqui eu estou olhando, posso olhar outras cadeias. Essa aqui foi uma cadeia sem graça determinística, mas eu posso olhar outras. Tá bom? Então, esse é... Tá? Isso dito sobre o processo, na linha do processo de Poisson composto e o quanto que isso vai ter a ver com as cadeias que nós vamos estudar daqui para frente, além do seu interesse sozinho. Aí a outra extensão de que falamos na última aula era o processo de Poisson não homogêneo, né? Que era um pouquinho mais complicado, vamos dizer. Então, você tem uma função taxa, lambda. Talvez eu deveria ir lá lembrar, né, da definição, porque aqui não está toda e como esse é o problema desse aplicativo, né, que ele é muito ruim, ele é pior para escrever, entendeu? A letra sai pior porque ele tem tempo de... Deixa eu voltar lá, né, a aula que a gente falou foi na aula passada, né? Não me lembro qual página, mas vamos olhar nessa, se não é nessa, então é na próxima, né? Ah, tá aqui. É isso aqui, processo de Poisson não homogêneo, né? Qualquer um desses aqui, só para ter alguma coisa para indicar para vocês, tá? Então, ele tem incrementos independentes, né? Como o processo de Poisson. Vamos dizer que eu começo a contar do zero, então tem incrementos independentes, só que o incremento entre o tempo t e o tempo t mais s não vai ser aquela Poisson de parâmetro lambda vezes s, vai ser a integral entre t e t mais s de uma função lambda de u du. Isso significa que a taxa com que as mensagens chegam não é homogênea. A taxa com que as pessoas chegam ao supermercado, ao restaurante, sei lá, não é a mesma ao longo do tempo. Mas você está assumindo que tem essa outra propriedade. Né? Então, esse processo não homogêneo. Então, é imediato que o tempo da primeira ocorrência já não é exponencial, porque primeira ocorrência é maior que t, é isso aqui. Então, é uma função, uma distribuição cuja taxa de falha é lambda, não é constante. Né? Eu estou imaginando aqui a integral ser infinito, só para dizer que essa T1 vai acontecer. Né? A probabilidade de T1 ser infinito é zero. Né? Que isso aqui tem que ir para zero quando T vai para infinito, porque isso é a cauda da distribuição. A acumulada tem que ir para 1. Então, por isso que assumi isso aqui. Tá bom? Então, é sobre esse processo que a gente quer ver. Como nós aprendemos alguma coisa na última aula, né? Uma coisa que a gente aprendeu foi isso aqui, né? Eu vou tentar escrever, mas acho que é meio complicado, que esse negócio é muito devagar. Vamos tentar, né? Uma coisa que a gente aprendeu na aula passada foi o seguinte: se eu tenho nt Poisson com um parâmetro lambda e eu quero
um N' Poisson com parâmetro lambda linha, que eu vou assumir que é menor que lambda. Menor ou igual, tanto faz. Se for igual, não tem graça. Tá? Eu tenho esse e eu já tenho esse. Digamos que ele foi dado. Eu tenho aqui, tá? Em algum lugar eu tenho essa, né? Eu tenho essas marcas do meu processo, né? Eu tenho essas marcas aqui, corresponde ao meu processo N, certo? Qualquer coisa assim. Então, eu estou só fazendo grosseiramente. Então, essas marcas aí são as ocorrências de N, vamos dizer, né? E as ocorrências de N, que é esse Poisson lambda. Só que eu gostaria de construir um N' que tem uma taxa menor que lambda. A gente viu que isso dava para fazer se você simplesmente tivesse ao seu dispor uma moeda, isso é uma coisa teórica, né? Uma moeda com probabilidade lambda' dividido por lambda. Tá? Essa é a probabilidade de ensaios de Bernoulli serem iguais a 1, vamos dizer. Tá? Você tem C1, C2, idem. Tá? E são independentes do N. Tá bom? O que significa isso na prática? Eu posso pensar assim: eu tenho uma moeda que tem probabilidade P, uma moeda tendenciosa, tem probabilidade P de dar cara. E eu vou aqui no meu aqui eu tenho a primeira ocorrência, eu jogo a moeda, deu cara, legal, eu pego essa ocorrência para o N'. Vou de novo, deu coroa, não pego. Deu cara, não pego. Deu cara, peguei. Entendeu? Vou fazer isso. Uma coisa muito simples, né? Você tem Poisson é aquele emagrecimento que a gente falou, né? Você tem um Poisson de uma taxa lambda e você quer um de uma taxa menor. Você pode pegar esse de taxa menor dentro daquele maior. Então, se eu fizer esse procedimento aí, esses que eu estou marcando de vermelho vão me dar um Poisson lambda'. Os que eu não estou marcando vão me dar um Poisson lambda menos lambda', e eles vão ser independentes. Essa é uma propriedade fundamental do Poisson, uma propriedade extremamente importante. Então, tendo visto isso, é natural você se perguntar se você tem um Poisson não homogêneo, você também pode construir esse processo em cima de um processo de Poisson. Vamos lá voltar ao que a gente estava fazendo, né? Discutindo isso, que era aqui. Eu acho que era aqui. Não, é aqui. Tá? Era aqui. Tá bom? Então, eu tenho uma taxa lambda, uma função taxa, agora ela não é uma constante, mas para simplificar a vida, eu vou assumir que ela é limitada. Tá? É limitada. Lambda podia ser, né, a taxa com que as chamadas telefônicas estão acontecendo não é a mesma ao longo do dia, mas ela é sempre limitada. Tá bom? Não tem aquela coisa de infinita. Taxa infinita é um pouquinho, né, e não está indo para infinito. Podia ser. Tá? Então vamos supor que ela é limitada. Então ela vai ter um lambda barra que é maior que lambda S para todo S. Essa é a minha hipótese. Bom, e eu estou assumindo aquele negócio da integral infinita só para dizer que o processo tem graça, porque se a integral for finita, tem uma probabilidade positiva de nunca acontecer nada. Vamos dizer, né, essa hipótese não é necessária. Bom, então não é necessária, tá? Mas para acontecer a primeira com probabilidade 1, eu preciso dessa hipótese.
E eu estou olhando eu quero falar desse processo de Poisson não homogêneo com essa taxa. E você tem a seu dispor esse processo N, que é homogêneo com a taxa lambda barra, que na minha conversa anterior eu tinha chamado de lambda, agora aqui chamei de lambda barra, tá bom? Você tem esse e você quer extrair desse o seu x, né? Ou seja, que as ocorrências de x vão estar dentro das ocorrências de N, vão ser um subconjunto. Algumas você pega, outras não. E a pergunta é, como que você pega? Né? Quando eu quisesse um Poisson com taxa lambda fixo menor que lambda linha, eu pegava e ia jogando a minha moeda, que tinha uma probabilidade P de dar cara. Agora, não é homogêneo, mas é a mesma coisa, né? Porque você tem a sua função lambda aqui. Está muito ruim de escrever. Tá muito... Deixa eu aqui fazer atrapalhada. Então, deixa eu voltar aqui ao que eu quero. Então, vamos supor, né, você tem aqui o seu, esse seu desenho. Antes, deixa eu fazer aqui uma coisa, aqui, deixa eu botar uma página aqui, fica mais fácil de explicar, né? Então, vamos supor aqui. Agora isso não é linha temporal, isso aqui é lambda. Isso aqui é 0, altura 0. Esqueci que eu tinha. Tá? Então, aqui vamos dizer, isso aqui é só uma coisa matemática. Vamos dizer, aqui é 0 a altura, aqui é lambda, barra. Quando eu queria uma coisa homogênea com uma taxa lambda linha, que eu chamei antes, menor ou igual que lambda barra, eu pegava uma moeda que tinha probabilidade P, que era lambda linha sobre lambda barra, não é isso? Agora, eu não quero uma coisa constante, mas vai ser uma função. A função toma valores aqui dentro. Certo? A minha função lambda. E minha função, vamos dizer. Essa é a minha função lambda. Lambda, função. Uma função constante, eu pegava aquela razão entre linha e lambda barra para ser o P da minha moeda, cujo sucesso no meu ensaio de Bernoulli vai me determinar se eu vou pegar as marcas ou não, né? Aqui eu desenhei simplesmente a função, agora você imagina que aqui estão as suas marcas do Poisson, né? Isso aqui, lambda barra é só para dizer que elas estão desenhadas aí. Você tem aqui aquelas marcas que estavam lá no meu slide, né? Vamos dizer que estão aqui as marcas do processo, que eu não me lembro agora se eu chamei de X ou de Y, não importa. Aquele que tinha uma taxa lambda, vamos dizer, aqui não vai ter.